Na Bíblia, Caio, a homossexualidade é um pecado para você? A homossexualidade pode ser um pecado tanto quanto a heterossexualidade. Por que vocês só se fixam em homossexualidade? Não, eu estou perguntando. E não em hétero também? Porque toda heterossexualidade adúltera é pecado, toda heterossexualidade promíscua é pecado, toda heterossexualidade no casamento, mentirosa e falsa, quando o homem transa com uma mulher que ele odeia, pode deixar, uma mulher que ele odeia, que ele trata mal, que ele trai, que ele espezinha, é pecado. Há uma quantidade brutal, os maiores pecados sexuais praticados nesse mundo são praticados por heterossexuais contra as suas mulheres. É uma questão de amor, mano. Onde tem amor, não tem pecado. Aonde não tem amor, você pode estar transando com a mulher mais gostosa, linda, feminina, e que diz que te quer, que te gosta, mas se você só está usando. A homossexualidade é pecado? Qualquer um líder de igreja protestante, ele rapidamente vai saltar com os dois pés e não vai dizer o que fez com tanta grana que pegou de dízimos e ofertas. Não vai falar as coisas que ele comprou com o dinheiro dos fiéis. Não. Mas ele vai pegar tema como esse aí para poder chamar a atenção, que é para cobrir o pecado dele, que é o pecado da usura, de não repartir, não ter empatia, não ter amor. E da mesma forma que entre os levitas havia pobre, viúva, órfão e estrangeiro, que comia junto com os levitas, que recebiam dízimos, que era trigo, cevada, endro, coentro, cominho e coisa da roça. Essa galera fala de dízimo e diz que é bíblico, mas não fala que é bíblico repartir. Então, como tem temas importantes que não são falados por eles, eles pegam esses como da homossexualidade. Ser gay é pecado? Ser homossexual é pecado? Olha, você acha que Deus é idiota? Que Deus é tão medíocre? Que Deus está preocupado com os anos da pessoa? Se é para ele se preocupa com tudo. Se você for ver nos 10 mandamentos, não tem ali no mandamento dizendo que ser gay é pecado, não. Não, mas tem no Pentateuco, sim. No Pentateuco, na Torá, nos livros de Moisés, porque quem se preocupou com o rabo dos outros foi Moisés, não foi o Criador, não. Desculpe a minha linguagem, que eu sou nordestino e estou despertando almas aguerridas, às vezes agressivas, aí eu ajo assim, mas eu também sou muito doce quando precisa. Então, o que eu digo, o que nota-se, mas Sodoma e Gomorra, o povo cometia homossexualismo. Sabe de uma coisa? O profeta Ezequiel disse que o pecado de Sodoma e Gomorra que o levou à morte foi a impiedade que eles tiveram, porque os que tinham não repartiam com os carentes. Então tinha gente passando fome em Sodoma e Gomorra, e a homossexualidade que havia ali era o mínimo comparado com a usura que eles tinham. Eu vou dizer, na verdade, usura é o que cobra juros, né? Eu vou dizer assim, com a falta de empatia, a impiedade, a falta de amor, de cuidar dos carentes. Então eu digo que isso pega 99,9% dos pastores, porque por onde eu andei no Brasil como pastor, pregando em muitas igrejas, diga-se de passagem, eu tenho milhares de telefones de amigos onde eu atendi agendas. Para você eu posso ser desconhecido, porque já faz 10 anos atrás que eu pregava e estava divulgando o trabalho no Brasil, mas já tinha muita gente grandemente famosa. Mas eu digo que eu não vi o amor, né? O amor. Agora, quando líderes falavam sobre homossexualismo, ou homossexualidade, ou sobre gays, ou lésbicas, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, eles falavam com ira, falavam com ódio. Aí sim eu sei que é o capeta puro. Agora, vamos deixar as coisas bem claras aqui. Primeiro, se você for ver condenação para homossexual, é Moisés, não é o Criador. Nos 10 mandamentos não tem falando sobre homossexualismo. E quando Jesus disse que quem amar a Deus e o próximo já cumpriu com os 10 mandamentos, com o que os profetas falaram, cumpriu com tudo, com a lei de Moisés e os profetas, bastando amar o Criador e amar o próximo. Então, cadê o problema do homossexualismo? Não tem. Jesus resolveu o problema. Então você vai ver que aqueles que batem sobre o homossexualismo, ficar com o animal é loucura, ficar com outro homem é impureza, e
E isso, o próprio pai do Messias não se preocupou com isso. O Deus que se preocupou com essas coisas e que matava, que fazia, acontecia e ainda faz, é o Deus dos hebreus. É um outro Deus diferente, que começou matando a cidade de Ai, matando o povo de Canaã, matando o povo da Palestina e continua na matança. Só que o pai do Messias não é aquele. O pai do Messias disse nos mandamentos, não matarás. Mas quem fosse pego em ato de adultério, o envolvimento de homossexualismo, eles metiam a pedra, mandado por Moisés. Mas Moisés dizia que era Deus que estava dando a ordem, não era verdade. É tanto que Moisés não foi aceito, foi reprovado pelo Messias. Se Moisés tivesse resolvido o problema, Jesus não tinha vindo. Jesus aqui ali, ele soltou alguma coisa sobre isso. E a morte de Jesus, Anás e Caifás falou para Pilatos, ele tem culpa, se não tivesse, não tínhamos entregado ele a você. A culpa dele é que ele falou contra a lei de Moisés e contra o Santo Templo. Ou seja, as duas coisas que o próprio Messias rejeitou. Na hora que pegaram a mulher em adultério para matá-la e Jesus não concordou com Moisés, porque a lei de Moisés diz que era para ser apedrejada. Então eu quero dizer a você que essa questão de homossexualismo condenado era Moisés, que tinha raiva, que queria que morresse e dizia que era Deus. Mas o Criador não falou isso, e nem Jesus. Procura nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Procura em Atos dos Apóstolos. Deus se preocupando em punir pessoas que são homossexuais. Procura Jesus falando sobre homossexuais. Não tem. Jesus reprovou os líderes que manipulam a palavra e que buscam riquezas para si e não ajudam o próximo. Eu já disse no primeiro vídeo e falo no segundo. Eu tenho certeza que se o homem for homossexual e não for mexer no casamento dos outros, nem trair o namorado que ele tiver, se ele fizer os programas dele para quem quiser, ele não vai estar atingindo Deus, o Criador. Não. Ele só atinge Deus na hora que ele colocar um pastor para ser o guia dele, o líder dele, o mediador entre Deus e ele, sim. Ele está cometendo iniquidade. Ele está deixando de cumprir com um mandamento só que Jesus deixou, para amar Deus e amar o próximo. E amar Deus é não cometer iniquidade. Na hora que ele pegar a Bíblia e disser que ela é regra infalível de fé e prática, estará cometendo iniquidade. Na hora que ele disser que a casa do Criador, dos céus e da terra, é uma casa feita de alvenaria, de tijolo, é uma casa feita com telhado, com tudo, que tem homens liderando e limpando lá dentro, que aquilo é a casa de Deus, ele está cometendo iniquidade. Aí Deus reprovará o homossexual. Mas se ele não fizer isso, e se ele se compadecer do carente, se ele tiver recursos, e se ele vê um carente precisando ele ajudar, ele está 100% com Deus bem. Ele pode morar no céu segundo Jesus. Foi Jesus que disse. Quem amar Deus e amar o próximo já cumpriu com a lei e os profetas. Então, guardou na mente, anote aí. Primeiro, quem reprovava o homossexual e queria que ele sofresse ou que morresse era Moisés e um outro Deus diferente do pai de Jesus. O Deus que fez Balaão e queria amaldiçoar o povo de Israel quando o outro disse não vá. O Deus que disse a Davi para fazer o recenseamento, contar as pessoas que tinha, a multidão de gente que seguia ele, quando o Deus verdadeiro disse que não contasse. O Deus que apareceu para Salomão em uma nuvem escura, que geralmente aparecia o Deus verdadeiro numa nuvem reluzente de Shekinah, mas aquela não era resplandecente, era nuvem como se fosse de chuva, e disse a Salomão, para ele, faça o templo. Antes e depois de você não vai ter ninguém maior do que você, e quando Jesus chegou, disse, aqui está, que é maior do que Salomão. Então o Deus que realmente odeia os homossexuais não é o verdadeiro. É o que eu acredito na Escritura, viu? E eu também acredito que o que norteia a presença de Deus é amor. Não importa qual o gênero da pessoa, se ele tem amor no coração dele. Isso é que importa, porque é o que faltou em Sodoma e Gomorra, segundo o profeta Ezequiel, faltou amor. Em qualquer lugar, pode o homem ter a sua esposa, pode a mulher ter o seu marido, seja o que for. Se não houver amor entre eles, está em pecado. E pode até ser que o homem não esteja com mulher e conviva com outro homem. Se tiver amor,
E se houver amor para com o próximo e com o Criador, está bem com Deus. É a palavra. Agora, vocês que dizem que são servos de Deus e zelosos, que puxam saco de líderes de pastor, me respeitem que eu sou pastor também. Se vocês respeitam eles, eu digo a vocês, quando vocês faltam com amor com qualquer pessoa, isso é o pecado pior do que qualquer tipo de prostituição. Eu nem vou dizer homossexualismo, porque eu não vejo isso como pecado segundo a ótica de Jesus e do Pai de Jesus. Mas quando falta amor. Por exemplo, teve um comentário que foi retido pelo YouTube. Alguém disse que um crente falou que eu e que os meus seguidores do canal Abrindo a Mente vamos queimar no inferno, porque eu falei contra as línguas estranhas. Eu não podia, uma vez tendo falado língua, voltar atrás. Eu vou arder no inferno. Veja que esse filho de Satanás, com Satanásia, que esse bicho das trevas, ele está dizendo que é um servo de Deus, e se ele pudesse, ele fazia como os papas fizeram, como Nero fez, como Diocleciano fez, como Caracalla fez, como Diocleciano, como os monstros queimaram no fogo cristãos, queimaram pessoas inocentes, que tinham dons de Deus, e eles chamaram de bruxos e de alguma coisa. Vejam que eles têm desejo de torturar, de matar, de mandar as pessoas para o inferno. Deve ser hétero, né? E acha que ser homossexual é pecado, e a saíra toda. Você vai queimar no inferno, você vai não sei o quê. Acha que isso é o espírito do Criador na vida de alguém? Não, com certeza não é. Então eu digo, o que você acha? Alguém que é homossexual, ele não quer conviver com a mulher, quer conviver com outro homem. O desejo que ele tem foi posto ali pelo Criador, de uma certa forma. Está nele, nos hormônios dele, ele deseja aquilo. E ele não faz mal para ninguém, ele ajuda o carente, ele ama o Criador e sabe que não tem ninguém no lugar do Criador. Que mal ele está fazendo? Qual é o problema? Por que você se importa com o ânus dele? Você não se importa com a cabeça dele? Paulo disse que tem membro do corpo que não é o mais honroso, mas é importante. Mas que preocupação você tem com a parte do corpo do cara que não tem nada a ver com você, com o seu pensamento? Ah, Deus não gosta. É o Deus das trevas. O Criador não. O Criador ama. Aí um bicho nojento que deseja ver os outros. Aí eu falar aqui. Em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, está escrito que falaram em língua de 42 nações. Não era cantariana labaxéria. Era línguas inteligíveis, eram galileus, 120 galileus falando as grandezas do Criador. E aí, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo começa a falar, e fala no capítulo 14 também, e ele diz que na reunião que eles estiverem, se alguém falar em outra língua, se não tiver um intérprete, esteja calado, dando a entender que realmente é outra língua, não é uma língua esquisita, é uma língua que não é da nação. Então, por isso, eu mereço queimar no inferno, e os seguidores do canal Abrindo a Mente. E você acredita mesmo que o Pai recebe o teu louvor? Que tu vai morar com Jesus? Que é esse Deus que eu devo servir, esse lixo de Deus? E tu é um lixo também? Mas aí, se alguém diz que é homossexual, você tem a bandeira da heterossexualidade. É porque a Bíblia diz, o Deus, você nem conhece quem é o Criador. Você nem conhece quem é o Criador de verdade. Enganaram você. Você tem a Bíblia, você tem um pastor, tem um templo, mas não tem empatia, não tem amor, não tem fé verdadeira. E eu lembro aqui, para alguém dizer, você vai queimar no inferno, você é o seguidor, porque você falou contra as línguas estranhas. Meu amigo, ninguém falou mais língua estranha do que eu. Ninguém acreditou mais língua estranha do que eu. Ninguém orou mais de joelho e jejuou quase 20 anos igual eu. Que eu conheça, não. Como eu adorei em línguas estranhas. Mas quando eu fui ler, quando eu fui entender direito, a verdade é crime. Em João 8,32 diz que a verdade liberta. Então eu não quero mais falar cantariana, labaxéria. Eu não vou mais fazer isso porque eu não acredito que é o Espírito do Criador. Então por isso eu tenho de ser queimado? É esse tipo de gente, é isso aí que faz com que digam que o homossexual, que pessoas têm de ser punidas por Deus que estão pecando. Não, é você que está pecando. É você que é ímpio que está pecando. O homossexual não. As pessoas que têm suas divergências na sua área sexual, perante o Criador,
Foi Jesus que atualizou o mandamento. Ele disse que amar o Criador e amar o próximo como a si mesmo. Já cumpriu com todos os mandamentos, não tem problema. Não, mas eu quero ir lá para Moisés, é para ser apedrejado, é para morrer, é para... Problema seu. Porque você não vai ser islâmico, né? Não vai ser maometano, não vai ser alguma coisa. Porque não vai morar lá não vai usar o Alcorão. Né? Então é isso. Um abraço para todos. O Pai abençoe o hétero, o homossexual, abençoe a todos. E para você que acredita que é servo do Criador, as virtudes do Espírito é amor, gozo, que é alegria transbordante, paz, longanimidade, que é capacidade de suportar ofensa, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e temperança. Isso não parece nada com o comportamento dessa raça doida que fica atirando pedras nos outros. Então, eu amo os homossexuais e os héteros, e certamente o Criador ama muito mais a todos nós. Amém? Até o próximo vídeo. Tamo juntos. Grande abraço.